Outro dos mitos de conveniência, inventados para mitigar a consciência de culpa do opressor e minimizar acusações contra ele, é o mito que apregoa um alto grau de bondade e humanidade na escravidão praticada na católica América Latina, as colônias espanholas e portuguesas. Nestas, o caráter do regime escravocrata seria o oposto daquele existente nas colônias inglesas na América, especialmente nos Estados Unidos. Esse mito, tão propagado nos séculos passados, ainda hoje tem seus adeptos. Entre os seus vários propagadores atuais, consta o nome de Hortência Ruiz del Viso, que na introdução à sua antologia Poesia Negra nas Américas, que inclui obras poéticas de autores brasileiros, afirma que, abre aspas, a escravidão na América Espanhola colonial não foi tão dura como a mesma instituição na América Inglesa. Várias influências mitigaram a dureza da instituição. Uma destas foi a influência da Igreja Católica. Fecha aspas. Este mito constitui mais uma entre as incontáveis manipulações que têm contribuído ao sucesso da propagação de outro mito, a democracia racial. Em verdade, o papel exercido pela Igreja Católica tem sido aquele de principal ideólogo e pedra angular para a instituição da escravidão em toda a sua brutalidade. O papel ativo desempenhado pelos missionários cristãos na colonização da África não se satisfez com a conversão dos infiéis, mas prosseguiu, efetivo e entusiástico, dando apoio até mesmo à crueldade, ao terror do desumano tráfico negreiro. Um famoso jesuíta, o padre Antônio Vieira, célebre orador sacro, na Bahia de 1633, pregava aos fiéis nesses termos: escravos, estais sujeitos e obedientes em tudo a vossos senhores, não só aos bons e modestos, senão também aos maus e injustos, porque nesse estado em que Deus vos pôs é a vossa vocação, semelhante à de seu Filho, o qual padeceu por nós, deixando-vos o exemplo que haveis de imitar. Vieira, tido e havido como exemplo da piedade e caridade cristãs entre os católicos, aconselhava aos cativos: deveis dar infinitas graças a Deus por vos ter dado conhecimento de si e por vos ter tirado de vossas terras, onde vossos pais e vós vivieis como gentios, e vos ter trazido a esta, onde, instruídos na fé, vivais como cristãos, e vos salveis. Se o desejo maior dos cristãos é a salvação pela imitação de Cristo, soa estranho que o pio sacerdote não tenha pregado o martírio da escravidão para os brancos europeus. Segundo sua lógica, este seria o caminho direto para o céu. Mas o raciocínio de Vieira não passava de mera ideologia a serviço do opressor. E se ele era um sacerdote católico, o outro ramo do cristianismo, o ramo protestante, atuou na mesma direção. Com quase idênticas palavras, o pastor inglês Morgan Goldwyn dogmatizava àquela época. O cristianismo estabeleceu a autoridade dos senhores sobre seus servos e escravos em tão grande medida como a que os próprios senhores poderiam havê-la prescrito, exigindo que os sirva com o coração puro, como se servissem a Deus e não a homens. E está tão longe de fomentar a resistência que não permite aos escravos a liberdade de contradizer ou a de replicar de forma indevida aos seus senhores, e lhes promete a recompensa futura no céu pelos leais serviços que tenham prestado na terra. Tais são os exemplos da mitigação dispensada pelas igrejas católica e protestante aos escravizados. Fica evidente que a ideologia expressa por Vieira, da aceitação humilde pelo escravo de toda sorte de abusos, mesmo os maus e injustos, não faz mais concessões à desgraçada vida diária do cativo do que aquela assumida pelo sacerdote protestante. Cristianismo, em qualquer das suas formas, não constituiu outra coisa que aceitação, justificação e elogio da instituição escravocrata, com toda a sua inerente brutalidade e desumanização dos africanos.